Este vídeo é livre para todos os públicos. Versão brasileira, máquina de dublagens. Neste dia nós encerramos o terror. 4 anos, 3 jogos e 35 teorias, tudo culminando nesse momento. Espera aí, a gente já não fez essa intro antes? Já fizemos pra FNAF, mas isso é Minecraft, é bem diferente. Sete teorias restam. Olá, internet! Bem-vindos ao Game Theory, o programa que vem construindo a lore de Minecraft um bloco de cada vez. Sabe, mesmo com toda a atenção que FNAF recebe no canal, é fácil ignorar o que fizemos por outras franquias de jogos. 46 teorias de Mario, 31 teorias de Pokémon e 3 teorias de Hello Neighbor. O que não parece ser muito, mas sejamos honestos com nós mesmos, já azedou o pé do frango. Mas de todas essas, eu diria que a nossa série de Minecraft é provavelmente a mais importante. 35 episódios no total, e é uma coleção bem impressionante. Você pode socar uma árvore até a morte, o que é um creeper, o overworld é uma esfera ou um cubo. Mas eu acho que a nossa maior contribuição para essa franquia foi descobrir que havia uma história real escondida dentro desse jogo aparentemente sem história. Minecraft existe há muito tempo e tem muitos vídeos falando sobre o tema, mas só nós somos capazes de descobrir algo que ninguém havia notado antes, que é a disposição dos blocos, os tesouros escondidos nos baús, as localizações de spawns, os drops, todos eles contavam uma história. E assim por 4 anos fomos quebrando essa história, pouco a pouco, monstro por monstro, o Enderman, o Afogado, o Wither, o Warden. E ao longo dos anos, uma história se tornou clara, uma história do surgimento de uma civilização antiga e sua queda trágica. Uma história de arrogância e ganância, uma história que serve como aviso pra nós, jogadores, aqui no mundo real. Exceto que há apenas um problema, 35 teorias é muito pra acompanhar. E assim como frequentemente vemos com FNAF, eu comecei a ver muitos comentários no subreddit implorando pra que eu simplificasse as coisas, para que eu criasse um produto definitivo e atualizado, compilando todas as nossas teorias em um único lugar coerente. Então eu coloquei todas as teorias na crafting table e as encantei com eficiência 5, para transformar essas 35 teorias nesse único vídeo super fácil de digerir, de cerca de 25 a 30 minutos. Eu não tenho certeza onde isso vai parar. Continuando, é melhor você engolir essa poção de rapidez se quiser acompanhar o raciocínio. Ok, você tá pronto? Porque agora vamos construir a lore de Minecraft. Sigam meus bons! O começo. Nossa história começa com Minecraft Legends, um jogo que só saiu em abril do ano passado, mas nos deu muita lore pra mastigar. O Overworld está em perigo, os Piglins vieram do Nether e agora estão querendo invadir o Overworld. Mas quando o jogo atribui a invasão à ganância, eu tenho a suspeita que seja por causa de outra razão. Claro, os Piglins são gananciosos por ouro, vemos isso no Minecraft normal, e tem bastante ouro em Minecraft Legends, mas o Nether não está exatamente sem esse material. Eles não usam coisas como diamantes ou ferro ou ferramentas e armaduras, eles só acumulam tudo em baús, eles não entendem seu valor real. Por isso eu acredito que eles invadiram o Overworld porque o Nether estava em apuros. Veja bem, o Nether costumava ser um lugar frio e congelante. Essa é a única maneira para os deltas de basalto terem se formado. O basalto requer gelo azul, o gelo mais frio imaginável, e para que a lava flua ao lado dele, acima de uma camada de areia das almas, significa que o gelo deve ter se formado naturalmente no Nether em algum momento. No entanto, como vemos em Legends, os Piglins se industrializaram. Eles têm espadas de ouro e armaduras também. Esses são itens que requerem barras de ouro que não podem ser encontradas naturalmente. Elas têm que ser fundidas a partir de minérios de ouro ou fabricadas usando pepitas de ouro. Esse processo, por sua vez, criou gases de efeito estufa, causando um aquecimento intenso na atmosfera do Nether. E como o Nether também é 2,5 vezes menor que o Overworld, menos calor é necessário para fazer todo esse gelo derreter e a água eventualmente secar. E isso deixou os Piglins à procura de um novo mundo, um mundo que não fosse aquele inferno ardente, e assim eles olharam pro Overworld. E é aqui que nosso primeiro construtor entra em cena. Ele estava ocupado minerando em seu mundo normal de Minecraft, mas é interrompido por 3 seres divinos chamados anfitriões, os guardiões do Overworld. Eles pedem a esse misterioso construtor que ajude a salvar o Overworld da ameaça dos Piglins, dando-lhe as ferramentas necessárias. Within this case, burn the flames of creation. The flames will call upon friends to fight by your side. This is the banner of courage. Raise it high, and this world will rise to your aid. With the right melodies from this loot, the LAs will gather your resources, keep them safe for you, and build whatever you need. Graças a Elei e os anfitriões, esse misterioso construtor parou a invasão dos Piglins e a paz foi restaurada ao Overworld.
Tudo o que restou do conflito foram portais do Nether quebrados e espalhados pelo Overworld, mas isso ainda assim é um final meio amargo. Os monstros que ajudaram a vencer a batalha criaram gosto pela violência. What's happening? How did they learn to fight? By watching our hero. E é assim que eles se tornam os monstros violentos que conhecemos no Minecraft normal. Até mesmo os aldeões não estavam imunes. Depois de receberem as armas para lutar, uma parte deles continuaria a cultivar a raiva em seus corações, mesmo depois do fim da guerra. Esse grupo se tornou os Zillagers, e sua existência provou que o que era para ser um tempo de paz foi amaldiçoado pelo conhecimento da violência e da guerra. O Novo Mundo. Graças ao construtor e seus aliados trazerem a paz, os anfitriões decidem que é hora de partir. There are endless worlds out there, waiting to be explored. Deixando aquele mundo na mão dos construtores. Então eles voltaram a fazer o que faziam antes dos anfitriões chegarem. Eles mineravam e criavam. E assim começaram uma nova civilização, se tornando os primeiros dos antigos construtores. E nós vemos isso em algumas das cerâmicas da atualização Trilhas e Contos. Cerâmicas do mundo real nos contam a história de civilizações passadas, assim como cerâmicas como Ui Vivage retratam as primeiras partes da sociedade dos antigos construtores, onde os lobos foram alguns dos primeiros animais domesticados e o trigo foi um dos cultivos mais fáceis de plantar. No entanto, esse crescimento rápido é o início do maior problema dos antigos construtores, a superexploração e o esgotamento dos recursos naturais do mundo. Eles precisavam de comida, então caçavam as criaturas de Minecraft Legends, como o Tigre Real e o Grande Bico, até sua extinção, destruindo seus habitats para dar lugar a essa nova sociedade. O mesmo vale para recursos como diamante, cobre e carvão. No início, esses recursos estavam lá, espalhados pela superfície do Overworld, mas nos dias modernos, estamos cavando profundamente na terra para encontrar só um bloco de diamante. Isso levou os recursos valiosos a se tornarem escassos e dividiu os antigos construtores em tribos baseados em sua localização e nos recursos naturais ao seu redor. Nós vemos isso nas cerâmicas, que estão espalhadas por diferentes biomas, todas retratando diferentes recursos e tecnologias. E com o tempo, eles se tornaram acumuladores de seus próprios recursos, e assim a troca começou entre as tribos. E até mesmo os aldeões, que costumavam simplesmente dar aos construtores seus recursos, também entraram na ação do comércio e ainda estão fazendo isso até hoje. Conforme o tempo passou, os antigos construtores continuaram a adorar os anfitriões, esses seres divinos que os trouxeram para essas terras, construindo estruturas como os templos do deserto e da selva, todos com seu próprio estilo para mostrar seus diferentes recursos e cultura, bem como vemos no mundo real. Mas a tribo do oceano decidiu ir além de todos. Essa tribo de pescadores, que conhecemos através da cerâmica do pescador, construiu os enormes monumentos oceânicos, estilizados como zigurates, uma estrutura feita para conectar pessoas com seus deuses. Os antigos construtores fizeram isso para se reconectar com os anfitriões, esperando que talvez eles voltassem para salvá-los deste mundo que criaram. Eles até construíram uma réplica do Poço Destino no topo da estrutura, feita do mesmo prismarinho, e eles colocaram uma oferta de ouro em seu núcleo, símbolo da sua vitória contra os Piglins. Tudo na esperança de trazer os anfitriões de volta. Mas o que eles não perceberam era que os verdadeiros monstros não eram as outras tribos, e sim eles mesmos. Os pescadores continuaram a destruir o ambiente natural por recursos, fabricando e fundindo ferramentas e minérios, causando poluição e eventualmente levando a enormes inundações. Eles tentaram desesperadamente proteger seus monumentos, esses templos que um dia os anfitriões poderiam retornar. E assim eles encheram esses monumentos com esponjas, tentando conter a água que subia, mas as esponjas não deram conta. A água continuou subindo, não tendo como impedir que inundasse tudo. Mas eles não desistiram. Potes de cerâmica encontrados em ruínas subaquáticas, como a lâmina, o mapa e o plantio, revelaram que essa tribo era muito mais que apenas pescadores. Eles eram piratas. Eles iam de vila em vila tentando reaver os recursos que haviam esgotado, o que levou outras tribos, como a tribo do deserto, a querer retaliação. Cerâmicas como a da mineração e da automação encontradas nos templos do deserto retratam a tribo criando túneis de mineração, pois agora precisavam ir fundo no subsolo para obter os preciosos materiais que antes eram fáceis de encontrar. E com piratas à solta saqueando recursos, eles tinham que encontrar uma maneira para proteger os seus, e eles acharam essa maneira em uma criatura que um dia chamaram de aliado. Vemos seu rosto esculpido nas paredes de arenito de seus templos, uma criatura com sistema de defesa supremo, o Creeper. A tribo do deserto armou seus templos com TNT, semelhante a como as pirâmides do mundo real usam armadilhas para afastar ladrões, mesmo que elas não sejam tão explosivas. Se alguém tentasse pegar seus bens valiosos, a TNT seria sua última medida de segurança. Ninguém ia mexer com essa tribo e sair impune. Mas os piratas, na verdade, só estavam à procura de uma coisa. Dentro dos naufrágios que você encontra em todo o Overworld, tem baús contendo mapas do tesouro. Esses mapas podem levá-lo a baús enterrados contendo o coração do mar, que quando craftado com 8 conchas de náutilo, pode criar um aqueduto. Um item capaz de dar a qualquer um na área respiração subaquática, visão noturna e rapidez. Esta era a esperança da tribo do oceano de sobreviver à água em constante ascensão. E enquanto os piratas procuravam este tesouro, os pescadores que ficaram em casa criaram os guardiões, guardas para seus templos sagrados, como uma última medida de proteção. Dado o estado que encontramos os monumentos oceânicos no Minecraft normal, sabemos que eles não tiveram sucesso. Os piratas não encontraram o tesouro a tempo, e assim os pescadores deixados para trás nos monumentos
monumentos ficaram presos na água e se transformaram nos afogados, ainda carregando conchas de náutilo e também tridentes, ferramentas antigas para pesca. E eles continuaram a ficar ao lado de seus monumentos, com os anfitriões nunca respondendo ao seu chamado. Tudo que os restou foram os guardiões, que ainda os reconhecem e não atacam seus criadores. E infelizmente os pescadores não foram a única tribo enfrentando tempos difíceis. Após ver a devastação que a tribo do oceano causou a si mesma, apesar de suas constantes orações, a tribo do deserto perdeu a esperança no retorno dos anfitriões e tomaram as rédeas da situação. Nos templos do deserto vemos o Ankh, o símbolo da vida. Isso é o que a tribo do deserto dedicou seu tempo e esforço. Em vez de esperar os anfitriões retornarem, eles queriam uma maneira de preservar suas vidas e ressuscitar aqueles que haviam morrido. Mas como eles fariam isso? Bem, os construtores se lembraram dos spawners dados pelos anfitriões. Esses spawners podiam criar mobs do nada, de madeira e pedra, mas exigiam uma fonte de energia para alimentar as chamas da criação. E essa fonte era lápis lazuli, e o único jeito conhecido de se obter era com a guerra, matando os piglins. E foi aí que a tribo do deserto percebeu algo que os antigos povos e nosso próprio mundo costumavam acreditar, que o lápis continha as almas de deuses e monstros. Isso era o que os antigos construtores precisavam, e para obtê-lo, eles precisavam ir para a casa dos piglins para coletar mais dessa pedra mágica. Eles precisavam ir para o Nether. O Nether. Uma vez que os construtores chegaram no Nether, eles montaram um acampamento, sabendo que essa seria uma longa jornada. Lá eles construíram as fortalezas do Nether para armazenar os recursos que trouxeram consigo, como celas, armaduras de cavalo, diamantes e ferro. O que já era uma terra escassa foi completamente revirada pelos construtores. Eles destruíram os bastiões dos piglins e mataram os piglins dentro para usar suas almas no lápis lazuli para criar a vida eterna. Porém, o plano não funcionou como deveria. As almas mortas dos piglins não se transformaram em lápis lazuli como antes. Mas por quê? Bem, é porque as almas funcionam de maneira diferente no Nether. Em vez de virar uma pedra mágica, elas são sugadas pelo solo, para a areia. Quando os construtores morriam, suas almas eram sugadas de seus corpos para o solo, para criar a areia das almas. E é aí que um novo mob é criado, o esqueleto do Wither. De repente, os antigos construtores se vêm lutando contra os corpos de seus próprios companheiros mortos, agora sem alma, mas ainda se agarrando a seu propósito, defender aquilo que um dia construíram. Os antigos construtores não só tiraram dessa terra seus recursos naturais, mas também criaram acidentalmente mobs que tornaram a paisagem já mortal ainda mais perigosa. Eles eventualmente retornaram ao Overworld com posse de riquezas, varas de Blaze, fungo de Nether, lágrimas de Ghast, todos contendo propriedades mágicas. E assim os antigos construtores começaram a fazer poções, retratando o feito nas cerâmicas. Os antigos construtores agora eram capazes de superar suas habilidades físicas. Eles podiam ser mais rápidos, poderiam resistir à lava, poderiam até mesmo se regenerar, mas a única coisa que eles não haviam superado era a própria morte. E assim, equipado com a areia das almas e um monte de caveiras de Wither, eles continuaram com seus experimentos. Eles combinaram a areia das almas com as cabeças de esqueleto de Wither de seus camaradas mortos, esculpindo seus ossos nas paredes de arenito, retratando esse culto nas cerâmicas deles. Eles podiam cuidar de si mesmos, e agora armados com o conhecimento para criar a vida, eles pensaram que finalmente tinham feito o que os deuses não tinham conseguido há anos atrás, proteger o Overworld. E ao colocarem a última cabeça, teve um flash de luz e um rugido. O Wither nasceu. Mas apesar de seu sucesso, sua arrogância seria nesse caso sua ruína. O Wither era incontrolável. Ele destruiu as cidades que eles haviam criado, não deixando nada para trás. Nenhuma das tribos estava segura. A destruição não era como nada que os antigos construtores tinham presenciado, então eles fizeram a única coisa que podiam fazer: fugir. Eles fugiram pro subsolo, onde os golpes do Wither não os alcançariam pela proteção das pedras do profundo subsolo, mas sua persistência jamais falhou. Eles tinham que consertar isso para poderem voltar pro Overworld, e tinham que fazer isso direito, não importava o custo. A escuridão profunda. Mais uma vez, os antigos construtores foram forçados a começar do zero, reconstruindo uma civilização que agora conhecemos como a cidade ancestral. Um amplo espaço subterrâneo que contém fragmentos das aventuras passadas dos construtores. Itens como lanternas e tochas de alma são usados para iluminar a cidade, alimentados pelas almas de seu tempo no Nether. Itens encantados e poções de regeneração de seus experimentos bem-sucedidos eram encontrados nos baús. Mas apesar das circunstâncias, os construtores encontraram a felicidade. Eles dançavam nas ruas com a música do disco 5 tocando gloriosamente, e assim ficaram até o destino outra vez bater em sua porta. Um dia, um construtor saiu para minerar os materiais quando escutou um som familiar, algo que causou um choque na sua espinha. O Wither havia os encontrado. Ele correu para casa para avisar os outros, a cidade soou os alarmes, os soldados começaram a marchar, os antigos construtores estavam em guerra de novo. As explosões ficavam cada vez mais e mais altas, porque o Wither lentamente se aproximava da cidade subterrânea. Mas felizmente eles planejaram uma rota de fuga. No centro da cidade ancestral tem uma grande estrutura circular. Versões menores dessas estátuas são encontradas nos arquivos do jogo e são chamadas de portal em pequenas estátuas. E se isso de fato for um pequeno portal, então o grande no centro da cidade deve ser um portal de verdade, um grandioso. Abaixo desse portal, circuitos de redstone
soluções são encontradas. Foram feitos experimentos com diferentes energias para tentar acender o portal, mas até esse ponto nada funcionou. Então, em vez disso, decidiram recorrer à fonte de energia mais poderosa que conheciam, as almas. Diretamente abaixo do portal estão blocos de areia das almas que estão em chamas, e à medida que o Wither vai se aproximando, quebrando a última parede em direção à cidade, o portal finalmente se acende. Mas em vez de comemoração, há apenas um silêncio atordoante. Algo está saindo do portal. Uma criatura horrível sem olhos que se alimenta do poder das almas, armazenando elas em sua cavidade torácica. O Warden. Nesse momento, os construtores têm um cenário de Godzilla vs King Kong, duas poderosas criaturas atacando uma outra. Mas aí um som ecoa, um som que nunca pensaram que escutariam, o grito da morte do Wither. Os construtores estão em choque, pois o Wither, essa coisa que os fez perder tudo, agora se foi, e o disco de música 5 aconteceu de gravar todo o evento. Isso é motivo de celebração, os construtores começaram uma festa, só pro Warden voltar sua atenção pra eles. Ele é acionado pelo som e começa a atacar qualquer coisa que faça barulho. E a cada morte, um novo bloco se formava, o Skulk, um bloco sensível que usa o poder das almas de mobs mortos para se espalhar para outros blocos. Mais uma vez, a vida dos construtores estava em perigo, mas depois de tudo que passaram, eles simplesmente não têm mais energia para fugir, e em vez disso tentam viver em harmonia com o Warden. Eles faziam o que podiam para abafar os ruídos, colocando tapetes ou blocos de lã por toda a cidade, mas no final não adiantou, cada abertura de baú faria o Warden entrar em fúria. Isso não é jeito de se viver, então os antigos construtores tentam deixar sua casa uma última vez. Eles vão mais fundo ainda nas cavernas, para um lugar onde nem mesmo o Warden poderia encontrá-los. Mas eles precisavam de algo forte o bastante caso o Warden aparecesse. Então os construtores criaram as fortalezas, um lugar fortificado para protegê-los contra ataques. Eles criaram caminhos de labirinto e portas escondidas para que pudessem escapar do Warden caso ele invadisse o lugar. E os construtores fizeram uma última tentativa de fuga, um último portal que dessa vez teria que funcionar, o portal do End. Os construtores assim deram adeus ao Overworld e pularam, sem saber o que poderia estar os esperando do outro lado, e também incerto se um dia poderiam voltar. O End. Os antigos construtores entraram nesse espaço vazio e começaram a montar suas novas vidas, construindo fortalezas para abrigar seus recursos, baús contendo armaduras e armas encantadas e vários itens valiosos, ferramentas bem mais avançadas desde os dias do Nether, prontos para conquistar quaisquer inimigos apareçam. Então entram os Ender Dragons, isso mesmo, dragões no plural. Graças à quantidade de cabeças de Ender Dragons na ponta de navios do End, podemos dizer que essa era uma espécie abundante. Os antigos construtores foram para o End e viram essas majestosas bestas, como elas tinham um controle completo sobre os céus, e eles queriam esse poder para si mesmos. Eles queriam conquistar o céu, que até então teria sido impossível, então eles caçaram os dragões e usaram suas asas para criar as Elytras, outro recurso encontrado nos navios do End. Esses eram os itens mais preciosos dos construtores, então continuaram a caçar essas bestas até a quase extinção, assim como haviam feito com outras espécies no passado. Parecia que a história continuava a se repetir. Mas os construtores eventualmente perceberam o seu erro. Eles veem que estavam levando uma espécie inteira para a extinção, então eles queriam corrigir isso. Eles usaram tecnologia e conhecimento de aventuras passadas, usando poderes regenerativos de lágrima de Ghast para criar cristais do End no topo de altas colunas de obsidiana. Isso vai regenerar continuamente o último Ender Dragon, garantindo que ele nunca morra. Os antigos construtores agora podiam descansar tranquilos, sabendo que de certa forma salvaram a espécie, mesmo que ele vá ser para sempre o único. Mas um novo problema logo apareceu. Comida estava cada vez mais escassa, mas nem toda a esperança estava perdida. Derrotar os Ender Dragons abriu um portal de volta para o Overworld, e alguns bravos construtores voltaram, mas a maioria permaneceu no End. Mas embora estivessem ficando sem suprimentos, havia um alimento que era infinitamente abundante, a fruta de couro, mas tinha alguns efeitos colaterais estranhos. Essa dieta constante de uma fruta com propriedades de teletransporte fazia com que os antigos construtores lentamente evoluíssem para os Endermans. Agora, nessa forma, podiam se teletransportar pelo tempo e espaço, mas isso veio com custo. Com essa transformação, eles esqueceram lentamente como construir, embora nunca esqueceram como pegar os blocos. E é aqui que os antigos construtores passaram o resto dos seus dias. Uma raça se teletransportando através do tempo e espaço, os remanescentes do que um dia foi uma grande civilização, derrubados por seu próprio orgulho. Os Illagers. Enquanto isso, os exploradores que voltaram ao Overworld reconectaram-se com seus antigos aliados, os Illagers. É aqui que eles contam histórias de suas aventuras, contos de lápis que dão vida, portais, feras ferozes que eles superaram. Os Illagers se maravilharam com os recursos dos antigos construtores, as Elytras feitas de aço de Ender Dragons, os portais tecnológicos, embora eles não entendessem eles muito bem. Eles adotaram os caminhos dos antigos construtores, que lhes contavam histórias e os protegiam do mal, e porque eles queriam seguir seus passos, eles também começaram experimentos. O Overworld ainda era um lugar perigoso, e eles precisavam de maneiras para se proteger. Então eles criaram os Devastadores, bestas aterrorizantes com origem ainda mais aterrorizante. Os Devastadores foram criados a partir de seus companheiros aldeões, suas sobrancelhas juntas, seus olhos verdes, seus narizes e até mesmo suas vozes são as mesmas pós-transformação.
Mas isso não foi a única coisa que fizeram com esses aldeões inocentes capturados. Nas mansões da floresta, grandes cabeças de Luddillager são encontradas, e no centro das cabeças tem blocos de lápis lazuli. Os Illagers sabiam que os antigos construtores viam lápis como um recurso mágico, então pegaram e injetaram diretamente no cérebro de aldeões, na esperança de obter seu incrível poder. E quer saber? Funcionou. Os Vingadores nasceram, com uma incrível velocidade e poder, e com olhos que mudaram de verde esmeralda para azul lápis lazuli. Essa foi a gota d'água para os aldeões, que de acordo com o bestiário de mobs, esses foram os atos imperdoáveis que fizeram os Illagers serem exilados da sociedade. A partir daqui, eles formariam sua própria civilização, vagando pela Floresta Negra e tomando as mansões da floresta, continuando sua busca para trazer de volta os antigos construtores, não importa o custo. Eles se tornaram o que é conhecido como um culto à carga, onde um grupo de pessoas indígenas isolados começaram a imitar as práticas e tecnologias de uma sociedade mais avançada, apesar de não entenderem como essas tecnologias funcionavam. Os Illagers fariam estruturas como camas, mapas e até portais do End, mas nenhum deles funcionavam porque eram feitos de lã. Os Illagers não conseguiam entender a verdadeira natureza desses itens. Mas enquanto esses não funcionavam, eles conseguiram descobrir o segredo para uma nova vida, e eles aproveitaram esse poder na forma de totens de imortalidade. Eles usaram esse poder para criar o Vex, os fantasmas, e até tentaram criar um novo ser humano, uma nova raça de antigos construtores. Eles tentaram criar Steve. Por toda parte, nas mansões da floresta, tem pilhas e pilhas de lã azul, ciano e azul claro. Essas são as mesmas cores que Steve e seus antepassados construtores vestiam. Este seria o experimento final. Iriam usar esses blocos de lã e seus poderes sobre a vida e morte para se tornarem deuses. Queriam criar sua própria raça de antigos construtores, mas mal sabiam eles que os antigos construtores fizeram exatamente isso muitos anos atrás. E infelizmente, a história acabou se repetindo. Depois que a poeira se dissipou, o que estava no lugar da lã não era uma nova raça de antigos construtores, mas sim zumbis. O Overworld agora tinha mais uma criatura perigosa que teria de se preocupar. Dias atuais. E assim terminamos a história dos antigos construtores e sua influência sobre o Overworld, uma terra que agora está em ruínas, uma sombra do que um dia foi. Mas apesar de tudo, a esperança não está perdida. Com o fim dos antigos construtores, o Overworld começou a se regenerar. Não há mais ninguém para super explorar os recursos, e assim a natureza começa a retornar. E as estruturas construídas por essa antiga raça foram esquecidas pelo tempo, recapturadas pela natureza, e os biomas se tornaram mais diversos. Mas tudo mudou quando você apareceu. O desejo dos construtores por super exploração e criação de vida continuou por meio de seus descendentes, você. Agora passamos nosso tempo desmatando para podermos ter uma casa melhor, arrancando do chão quaisquer recursos que sobraram e matando o que quer que vejamos, seja hostil ou não. Essa é uma história sobre a destruição e sobre a ganância dos egoístas, onde a ignorância e o orgulho se repetiram de novo, acabando com tudo. E tem mais, o que é contado não é só uma história para tornar o jogo mais interessante. A história é na verdade um aviso para nós, os jogadores. Vamos lembrar do que é dito nos créditos de Minecraft. Sentença. Às vezes desejo contar a eles que este mundo que consideram verdade é só... E queria dizer a eles que estão... Eles veem tão pouco da realidade em seu profundo sonho. Esses dois seres, esses deuses, esses anfitriões estão falando sobre nós. O sonho é Minecraft. Enquanto jogamos, falhamos em ver a moral que está sendo contada por esses dois deuses. A verdade sobre realidade, como esse jogo reflete nossa própria história. No século 8, por exemplo, os vikings usavam muita madeira em seus navios, tanto em construção e combustível, o que os levou a desflorestar a maior parte da Escandinávia. Conforme começaram a ficar sem recursos nas suas terras, começaram a invadir áreas costeiras da Europa, como Inglaterra, França e Irlanda, só para fazerem exatamente a mesma coisa, derrubando as árvores até que esses lugares ficassem completamente sem florestas. Assim como os piratas e pescadores de Minecraft. Os motivos da colonização da América pela Europa também eram semelhantes. Queriam explorar os abundantes recursos naturais de lá. Até hoje estamos vendo a mesma coisa, com desmatamentos, queima de combustíveis fósseis e guerras por mais poder e controle. Assim como vemos os Piglins, os construtores e os Illagers no Nether, no End e no Overworld. É um ciclo de abuso e negligência se repetindo. Sentença do fim do jogo. Mas seria tão fácil contar a eles. Eu contarei ao jogador uma história, mas não a verdadeira, não. Uma história que contém a verdade e insegurança em uma gaiola de palavras. Não a verdade crua que pode se queimar a qualquer distância. Estamos jogando a história, e a verdade crua sobre qual estão falando é que nosso mundo morrerá se permitirmos que ele seja constantemente devastado de seus recursos naturais. Então talvez a próxima vez que você entrar no Minecraft, verá ele um pouquinho diferente. Talvez, em vez de um mundo cheio de blocos, você verá o reflexo do seu mundo. E se lembre, o mundo pode ser lindo desde que nós, assim como Steve, aprendamos com os erros do passado. Tem sido uma longa jornada aqui no Game Theory para tentar provar que os heróis dos jogos na verdade são os vilões. Porém, tanto no mundo de Minecraft quanto no mundo real, essa distinção cabe apenas à nossa decisão. Mas ei, isso é só uma teoria dos games! Obrigado por assistir!